Olá, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência aqui no nosso programa Espaço Cidadão e também na programação da Alesc. Muito obrigado. Você é muito especial para nós porque você também é um formador de opinião. É um formador de opinião, isso é muito importante. Nosso programa de hoje tem como convidada a Roseli Sandim, né, coordenadora do setor de captação do EMOSC, e o assunto, naturalmente, é a doação de sangue. Como é que estamos em Santa Catarina em relação à questão de doação de sangue? Quantas vezes você já ouviu num programa de rádio, num programa de TV, que estão precisando de sangue tipo não sei o que e tal, e aquela coisa de pedir sangue, sempre pedindo sangue. Como é que está isso em Santa Catarina? Né? Tudo bem? Roseli, você deve ser uma pessoa bem indicada para contar para nós como é que está a questão do sangue em Santa Catarina, a doação de sangue, né? Eu acredito que sim, porque é a primeira coisa que eu faço no dia quando chego no EMOSC é acompanhar os estoques sanguíneos em Santa Catarina. Né? E aonde falta mais sangue em Santa Catarina? Nenhum lugar hoje. Nenhum lugar Não. hoje? Hoje, eu coordeno o setor de captação de doadores, que ele é responsável pelos projetos e programas que organizam as ações, que organizam todas as atividades voltadas para o estoque, para a conscientização de sangue. E hoje, todas as empresas, as instituições que buscam a gente, para a gente traçar algum tipo de parceria, a gente está postergando para o mês de janeiro. Por quê? Porque nós estamos com os nossos estoques sanguíneos bastante adequados. Então, o que a gente espera? Aquela demanda espontânea no dia a dia, até final de dezembro. E a partir de janeiro, então, a gente vai começar a pensar assim, com uma maior preocupação em relação aos estoques sanguíneos de Santa Catarina. Bem, tem os sangues mais comuns, né, que são mais universalizados, né? Sim. E tem aqueles tipos de sangue mais difíceis de se conseguir. Mesmo estes mais difíceis, tem estoque suficiente? Estamos com os estoques adequados. Qual é o tipo de sangue mais difícil de se conseguir? O mais difícil, assim, digamos assim, a pedra no nosso sapato, como seria a pedra do sapato de qualquer hemocentro no mundo, é o O negativo. O negativo. Então, o O negativo, ele é considerado, na transfusão do concentrado de hemácias, ele é considerado doador universal. Então, ele é uma preocupação para a gente, porque além de tudo, além de ele ser considerado a carta na manga, nesse tipo de transfusão, ele é muito raro na população. Em torno de 8, 9% da população tem esse tipo sanguíneo. Então, é o O negativo. Eu acho assim, o que nós podemos dizer de Santa Catarina em relação ao sangue? O catarinense ele é participativo, o catarinense responde positivamente sempre, todas as nossas correspondências, todos os nossos pedidos, tanto que hoje a gente se sobressai e é considerado uma referência por conta dos nossos indicadores. Então, nós temos bons indicadores em Santa Catarina. E não há dúvida, o que eu lhe falo agora e aqueles que estão nos ouvindo, tenha certeza disso, é muito bom mesmo, assim. E isso não significa que as pessoas tenham que deixar de doar sangue. Para mim isso é até uma surpresa. E não também, porque eu tenho um programa de TV em Joinville e é muito comum as pessoas pedirem para que a gente faça um apelo no sentido de pessoas doarem sangue lá. E eu tenho notado que, pelo menos nos últimos 2 ou 3 meses, diminuiu bastante esse tipo de pedido, que era muito comum. Não sei se, justamente pelo que você está me falando do estoque está em A gente sabe, às vezes é importante separar as coisas. É quando o EMOSC pede e quando a comunidade pede. Porque nem sempre a comunidade está informada de que os estoques estão adequados. Então, a comunicação hoje em dia, por exemplo, nós temos as redes sociais.
Vira e mexe, tá lá, tem alguma coisa, tá faltando sangue. Agora, esses tempos atrás, saiu sobre um menino que precisava B negativo, que Santa Catarina não tinha sangue, e na verdade era uma paciente lá do Nordeste, não era de Santa Catarina. Faz uma confusão danada. Sim, né? Então, por conta dessa comunicação que está muito dinâmica, é importante as pessoas verem o fundo. Porque o EMOSC pedir sangue é uma coisa e a comunidade pedir por iniciativa própria são duas coisas diferentes. Mas a comunidade pede, em função de, vamos dizer, eu estou com meu filho no hospital. De um paciente internado. Aí sim. o hospital, poxa, mas nós estamos com a dificuldade desse sangue e tudo mais. Aí as pessoas normalmente aí vão a um órgão de comunicação, alguma coisa assim? Não, porque ela... O hospital não tem um contato direto com o EMOSC? Eles têm o contato, mas normalmente também não é o hospital que está pedindo. A família se antecipa, na verdade. Ela se antecipa. Ela vê que o paciente dela, por exemplo, surge uma leucemia, que é bem polêmico, que traz a questão da medula óssea, traz a questão da necessidade do sangue, que é um tratamento diário para ele. Por eles próprios, eles já começam a fazer uma mobilização. Preocupação, né? O medo. Exatamente. Mas isso, para nós, para o EMOSC, ele acaba refletindo positivamente. Mas é importante que as pessoas busquem também saber, através do nosso site, através dos contatos, saber, às vezes, a veracidade das coisas que circulam. O fato é que eu poderia fazer um desenho de Santa Catarina e dizer, por exemplo, Joinville, por ser a maior população de Santa Catarina, nós temos uma dificuldade de trabalhar com as empresas lá, porque é um município que ele traz um pouquinho assim de um conservadorismo. É uma cultura. É uma cultura, exatamente. É uma cultura, é uma questão de trabalhar a questão da cultura da doação de sangue na região de Joinville. Os polos doadores de Santa Catarina, quais são os principais? Florianópolis, a grande Florianópolis. Nós temos a região de Blumenau é excelente, é muito participativa. De uma forma geral, assim, eles participam. Existem alguns gargalos, tipo Joinville e Criciúma. Que interessante. Canoinhas continua sendo o doador ou é símbolo? Não, Canoinhas... Não é o maior, mas é o mais... Canoinhas, o município de Canoinhas, eles possuem hoje uma das associações mais ativas do Brasil. É uma impressionante. Sim, é muito... Eles têm um poder de mobilização muito grande, assim. Eles conseguem não só atender Santa Catarina, como Curitiba, Paraná. Eles estão... acho que aquilo parece que já faz parte da cultura do povo, é uma coisa tão interessante. Eles sentem... É algo, assim, necessário, assim... É uma necessidade deles, eles trabalharem isso culturalmente, principalmente com a região. Lotam ônibus e vão para outro município. Vão até Joinville, vão até Curitiba. Não tem como não, assim, parabenizar aquilo que a Dosarec, né, que é a associação de lá, conseguiu. Nós temos um depoimento aqui sobre este assunto, vamos acompanhar ali. Verão está chegando, né? E muitas pessoas pegam férias, viajam, a nossa cidade recebe também muitos turistas, então, infelizmente, aumenta o índice de acidentes, de necessidade de transfusão mesmo, né? Então, é um momento bastante crítico e preocupante para a gente em função dessas mudanças que acontecem, né, no decorrer do ano. Roseli, você acaba de ver ali um fato que ela está dizendo que realmente tem a ver. No verão, com um número maior de pessoas no nosso litoral, Santa Catarina principalmente, turistas, aumenta os acidentes, aumenta também o consumo de sangue. O que vocês fazem para se prevenir em relação a isso? Nós continuamos agendando, por exemplo, as empresas, aquelas empresas que queiram formar grupos
para doarem sangue, nós possibilitamos através de uma van. Então a van, ela vai até o local, até a empresa, busca esse grupo que eles estabelecem quantos e que dia e qual hora, traz para o hemocentro, as pessoas doam sangue e a gente leva de volta para a empresa. Sem interferir isso na produção de trabalho, naquele momento que a empresa precisa mais o funcionário lá dentro, que está mais liberado, ele pode organizar grupos e buscar no EMOSC essa possibilidade. Qual é a maior necessidade do EMOSC hoje, em termos gerais? É que as pessoas de O negativo, A negativo, B negativo, mantenham pelo menos 2 vezes por ano a doação dentro do hemocentro. Organize a sua agenda dessa forma. Até quantos anos pode fazer doação de sangue? Até 69 anos completos. Até 69? Eu estou com 65, me falaram que eu não podia doar mais sangue. Depende, aí depende. Mas eu estou inteiro. Por exemplo, pode-se doar... Eu falo porque... Não, porque muitas vezes uma pessoa... Você já doou sangue? Não, nunca doei sangue. Nunca doou, então não vai se poder doar. Por quê? É assim, funciona da seguinte forma. Já tive vontade, já fui lá, mas não deu certo. É de 16 a 69 anos completos. Desde que os jovens de 16 e 17 estejam acompanhados do seu responsável legal e aquela pessoa acima de 60 anos, ela já tenha realizado uma doação de sangue em sua vida. É pré-requisito para a pessoa acima de 60 anos ter feito uma doação de sangue na vida. Por que? Desculpa, a minha curiosidade agora é minha, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nem tudo o que a legislação preconiza, nós concordamos. Sim. Porém, ela existe e a gente tem que acatar. Tá respondido. O que é preciso fazer para quem quer doar sangue? A pessoa tem que ter, então, essa idade, ela tem que estar bem de saúde, não pode estar gripado, não pode estar com rinite, ela tem que estar bem, estar saudável. Perfeito estado de... Sim, tem que pesar acima de 50 quilos, 52 com roupa, tem que ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, estar bem alimentado. Um dos grandes mitos que existe, eu tenho que ir em jejum, porque eles sabem que existe um rol de exames que é feito e eles acabam associando com um laboratório e diz que eu tenho que ir em jejum. Não pode ir em jejum, tem que estar bem alimentado, tem que se evitar, assim, uma comida muito gordurosa antes. Existem outras coisas, como o álcool tem que se evitar, o álcool nas últimas 12 horas. Antes de doar o sangue quem quer, é melhor ir lá e ter essas orientações todas para depois ir doar, né? Sim, é importante até para ela saber o que ela vai estar fazendo, ela tem que estar segura do que ela está fazendo e a pessoa não precisa necessariamente, ela pode consultar ou via site ou mesmo fazer contato com a gente e que a gente vai atender lá. E quem tem tatuagem? Depois de 6 meses pode. Uma vez teve um comentarista que ele bateu na mesa e ele disse assim, e quem tem tatuagem? Essa ilha é cheia de tatuado. E eu disse... e na mesa estava o comentarista, uma outra jornalista e eu. E nós duas tínhamos tatuagem, as duas. Eu disse, não, pode doar. Esse é outro mito. Depois de 6 meses da tatuagem feita... Não tem mais problema nenhum. Não tem problema. Eles vão questionar sobre o local onde a pessoa fez a tatuagem. Se o local tem permissão para estar aberto, essas questões eles vão perguntar. Mas a partir de 6 meses pode. Roseli, vou pedir uma licença para você, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência nós continuamos a conversar sobre a questão de doação de sangue em Santa Catarina. Nós já voltamos. Mais uma vez, muito obrigado a você que está acompanhando a nossa programação da TVA, especialmente o nosso programa Espaço Cidadão. E estamos com a Roseli Sandin, que é coordenadora do setor de captação do EMOSC.
E estamos tratando, evidentemente, do assunto doação de sangue. Roseli, nós temos perguntas de alguns internautas. O Bruno dos Santos, que é estudante, fez a primeira pergunta: de que forma posso me tornar um doador de medula óssea? Primeiro, a idade permitida para a pessoa se cadastrar como doadora de medula óssea é 18 a 54 anos completos. Mínimo 18 anos, né? Sim. E a não ser que seja alguma situação familiar que o próprio médico solicita. Uma situação específica, né? É uma situação específica. Mas, no geral, é isso. E tem que se deslocar até um hemocentro em Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, nós fazemos ali no Hemosc e em toda a nossa hemorrede. Procurar maiores informações, mais detalhes, porque é lá, uma coisa muito séria, o seu né? documento, sim. O importante para nós ali no Hemosc, que além, claro, de a pessoa se cadastrar, ela ter consciência do que vai fazer. De que esse cadastro é um cadastro de consulta internacional. Hoje nós já rompemos essa barreira do Brasil. E então a pessoa ela pode estar doando a medula dela para um brasileiro, como para um americano, para um alemão. Então ele é de consulta internacional. Mas ela sabe para quem vai? Ela não fica sabendo para quem vai a medula. Ela entra num banco entra num banco de doação, de cadastros brasileiro, que é de consulta internacional. E uma outra situação que nós temos dentro do Hemocentro, que isso é comum no Brasil inteiro e eu acredito que lá fora também, é as pessoas se cadastram motivadas por alguma situação, uma criança, e depois quando ela é chamada, porque esse cadastro fica lá no REDOME, no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, até a pessoa completar 60 anos. Então, por exemplo, eu estou cadastrada já há uns 10, 15 anos. Então, eu ainda estou lá e até hoje eu não fui chamada, mas eu posso ser chamada. Então, as pessoas têm que ter essa consciência que elas vão ser chamadas, elas podem ser chamadas, e hoje tem pessoas que não querem mais. Querem desistir. Isso porque elas foram motivadas talvez por uma situação especial. E, na verdade, com 10 anos já acontece muito comum essa situação da gente procurar a pessoa fugir, ela não atendeu a nossa ligação. Então, isso é muito sério. E tem pessoas... E tem como desistir, se quiser? Tem como desistir, sim. A pessoa pode desistir. Melhor do que ficar fugindo, né? Sim, evitando. Melhor do que ficar fugindo. Mas é importante, hoje o Brasil é o 3º cadastro do mundo. Olha. Nós estamos no ranking em 3º lugar. Primeiro Estados Unidos, segundo Alemanha. Então nós estamos indo muito bem. Interessante. Muito bem. Murilo da Silva é professor e ele faz a seguinte pergunta: eu gostaria de saber como é feita a coleta de células tronco através do cordão umbilical do bebê. É feito no cordão umbilical do bebê. Aqui em Santa Catarina, no Brasil, ele é um processo muito novo, o armazenamento de cordão umbilical. Aqui em Santa Catarina, a gente já está há alguns anos, tem estado que não faz. Também Santa Catarina está muito bem nisso. E nós realizamos aqui na maternidade Carmela Dutra e no Hospital Regional São José. Então é muito pequeno ainda. Nós também estamos aprendendo. É embrionário ainda, né? Então a gente também está aprendendo com isso. Mas é o cordão umbilical, quando a mãe entra no trabalho de parto, tem uma enfermeira lá, ela vai coletar o cordão umbilical e vai tirar esse sangue. E fica armazenado. Para uma necessidade da própria criança futura? Não, não é para ela. É para outros. É um banco público. Sim. Perfeito. Camila Cunha, também estudante, ela pergunta: por que as pessoas com diabetes não podem doar sangue? Eu não poderia dizer tecnicamente o que é, porque eu sou captadora, sou assistente social por formação. Mas a diabetes impede, tem algumas situações que impede por proteção à pessoa mesma. Não é nem a questão lá do próximo, paciente dela que mesma. está lá na ponta, é proteção para ela mesma. E o portador de diabetes não pode.
Não pode. Nem, mesma coisa, o hipertenso vai depender da hipertensão da pessoa, qual é o medicamento que ela utiliza, de controle. Exatamente. Então tudo isso é avaliado. Tem um outro estudante, a Júlia Lima. Quantas vezes eu posso doar sangue no ano? É preciso fazer um intervalo? Como é que funciona isso? Sim, a doação de sangue convencional, porque existe uma doação de sangue que é pelo método aférese, que a gente separa o hemocomponente que a gente quer. Que a gente um dia pode vir aqui falar bastante sobre isso. Interessante, que é uma né? doação muito importante, que o doador ele fica conectado a uma máquina em torno de 1 hora. Na doação de sangue comum, que leva em torno de 7, 8 minutos para preencher uma bolsa, o homem pode doar de 2 em 2 meses, no máximo 4 vezes no ano. Esse ano é um prazo de 12 meses. E a mulher de 3 em 3 meses, no máximo 3 vezes num prazo de 12 meses. Um prazo de 12 meses, de 3 em 3 meses. Isso. Interessante. Essa última pergunta que eu tenho aqui é da Carolina Souza, ela é contadora. Eu gostaria de saber o porquê das gestantes não poderem doar sangue. Aqui está uma situação que a gente não retira por proteção a ela. Ela está com um bebê, ela tem que já irrigar bastante aquele bebê, ela tem que cuidar. A mãe, a gestante, não pode doar sangue e nem a mãe que amamenta. Então, durante 1 ano, enquanto ela estiver amamentando, ela não pode doar sangue. Por quê? Porque o foco dela é o bebê. Ela tem que Naquela situação é o bebê. Bem para o bebê dela, né? Exatamente. Nós temos alguns depoimentos que eu achei interessante, inclusive, para quem está assistindo, para saber de alguns doadores, algumas pessoas que doam sangue, né? E nós vamos mostrar até para que elas, principalmente para você que está assistindo o programa, vamos ver esses depoimentos. Pelo motivo, por ser motoqueira também, né? E ver que está faltando sangue, trabalho com a população e acho que eu tenho dever de ajudar a população. Que todos ganham, todos. Quem precisa, né? E aquele que está oferecendo, todos vão ganhar. Mais de 10 anos e pelas as notícias que sempre saem nos jornais, né, das pessoas precisando e não ter sangue suficiente para ser doado. Muito bem, muito tranquilo. Não dói nada e não tem preço para quem recebe, né? Para poder ajudar as outras pessoas que precisam, necessitam. Também não me custa nada perder um pouco de tempo, dia a dia, para vir aqui doar o sangue. E também, quando eu entrei para o exército, me motivaram a fazer isso. Até então eu não sabia, pensei que doía, pensei que era doloroso, mas é bem tranquilo. São minutos que eu salvo vidas. Então não tem palavras. É isso, salvar vidas. Muito bem, você que está assistindo o programa, tá vendo aí os doadores de sangue, tá vendo que não tira pedaço, é muito bom e bom para a própria saúde, inclusive, né? Isso é muito interessante. Se é detectado que a pessoa que doou tem HIV, como é que vocês procedem? Que de repente nem a pessoa sabia. A pessoa é chamada, se houver qualquer alteração nos exames, nas sorologias feitas lá, ela é chamada, a primeira coisa que a gente faz é confirmar o resultado e depois a gente faz os encaminhamentos que tem que ser feito.
Tem algum trabalho com psicólogo, alguma coisa assim, para abordar a pessoa? Não. Não tem. Nós temos quem atende são enfermeiros e eles passam o resultado. Uma coisa que é interessante é que normalmente os HIVs que dão positivos, assim, normalmente eles já sabem que são HIV positivos. Ou suspeitavam, já que... Ou suspeitavam. Infelizmente, tem pessoas, o que é muito triste, que utilizam a doação de sangue, que vão lá porque sabem... Para se vingar. Não, para saber o resultado deles. Para saber o resultado. Porque tem muito portador de HIV que quanto mais ele passar, mais ele se satisfaz. Quer dizer, eu vou, mas levo meio mundo junto. Né? Eu, sinceramente, como pessoa, como cidadã, eu prefiro não acreditar nisso. Eu prefiro acreditar que as pessoas são mais boas do que ruins. Mas... Mudou muito, porque hoje, inclusive, o HIV tem praticamente quase que cura, né? Tem a pessoa se tratando vai embora. Né? O HIV não hoje, tem... a pessoa que tem soro positivo para HIV, ela tem... toda a aquele assistência do coquetel governo. Que ela toma diário. Aquelas coisas que às vezes as pessoas esquecem de mostrar o quanto o SUS é bom nisso. Nós somos exemplos no mundo, então infelizmente, tem pessoas assim que já sabem que são positivos e procuram o caminho errado do Hemosk para ir lá confirmar o E quem toma a vacina para hepatite B, por exemplo, quanto tempo deve esperar para fazer a doação de sangue? Ela tem que... Eu não lembro agora quantos dias ela precisa aguardar, mas quem estiver nos ouvindo que tiver essa dúvida pode procurar através dos nossos telefones e site. Mas ela pode doar sangue depois de um tempo. Você está envolvida nisso há tanto tempo, né? 20 anos. Nossa, fico imaginando assim quantas histórias e quantas coisas já não se passaram que você tomou conhecimento. O que é que te marcou? Tem alguma coisa que te marcou muito, que mais te chamou a atenção? Tem. Já que eu estou aqui participando dessa entrevista, uma vez eu tive que subir no nosso setor de ambulatório para buscar uma entrevista de um paciente que participasse da entrevista com a gente. Porque as pessoas têm o conhecimento de que sangue é por causa das cirurgias, ou porque a pessoa é cardíaca, ou porque ela foi acometida por uma leucemia, ou porque é um acidentado, ou porque viveu alguma violência urbana. Na verdade, existem problemas crônicos que a pessoa nasce tomando sangue e ela vai morrer provavelmente tomando sangue, que são os talassêmicos, que são os portadores de anemia falciforme. E aí, nesse dia... Um minutinho só para o pessoal entender em casa. O que é talassêmico? Talassemia são doenças que vêm já, que são hereditários. E eu também não poderia falar tecnicamente, tá? Tá, mas só para entender. É Problemas importante que as hereditários, pessoas... né? Sim, que existe a talassemia, a anemia falciforme, e a gente tem que tratar com sangue. E aí eu entrei no nosso ambulatório, e aí a enfermeira ela disse, Roseli, ela tá ali, aquela que tá tomando sangue, ela pode participar da entrevista. E aí eu cheguei para conversar com ela e disse, me identifiquei, eu disse assim, você não gostaria de participar de uma entrevista comigo? Ela disse, não, eu participo. Aí lá pouco entra a mãe, e com um bebê no colo, e diz, minha filha, você vai ter que amamentar, porque ele não para de chorar. Então, ela pegou o bebê, e amamentou. Então, de um lado, ela estava tomando sangue e amamentando uma criança. Então, eu acho que é o círculo da vida. E marcante, né? E que marca, e a menina, para ela, assim, durante a gravidez dela, ela utilizou 6 bolsas de sangue, isso que o bebê nasceu prematuro e tá tudo bem. Nossa. Mas são coisas que marcam, coisas que a gente vive no dia a dia, e quem está nos ouvindo, assim como uma pessoa que lida com isso no dia a dia já há algum tempo, eu diria que a doação de sangue não é um bicho de 7 cabeças, como você bem colocou, é uma atitude simples, praticamente indolor. É muito comum
as pessoas virem lá e manifestarem assim, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu demorei tanto? De tão insignificante que é a picada em relação àquilo que vai proporcionar para uma pessoa que está esperando lá na ponta. O benefício que se faz para o próximo. Então, é assim, se for um desafio, se desafie porque vale a pena. Muito bem. Roseli Sandin, muito obrigado pela tua Obrigada. entrevista. Nós tínhamos aqui uma série de outras perguntas a fazer a você, mas infelizmente nosso horário se esgotou. Muito obrigado. Viu? Numa próxima oportunidade a gente conversa mais. Tá. Você, muito obrigado também pela tua audiência e no próximo programa espero contar com você aqui no nosso Espaço Cidadão. Até lá.